Na medicina ou na engenharia, a resolução de problemas costuma ter uma precisão até meio invejável, né? Uhum, uma precisão cirúrgica mesmo. Exato. Tipo, alguém quebra o braço, o raio-x mostra exatamente aquela linha branca irregular onde o osso partiu. Não tem muita margem para debate ali. Nenhuma. E aí o médico simplesmente aponta para a chapa e diz que ali está o problema. É visual, é objetivo e, de certa forma, é profundamente reconfortante. Sim, traz uma paz de espírito saber onde o problema está. Mas quando o foco muda para a intersecção entre religião, cultura e os grandes eventos geopolíticos mundiais, bom, parece que essa máquina de raio-x entra em curto-circuito. Total, a imagem fica toda borrada. Fica. De repente, tentar entender o que move as sociedades modernas se torna um exercício de navegar em um nevoeiro super denso, onde as manchetes dos jornais parecem se contradizer a cada 5 minutos. E sabe, essa sensação de desorientação que a gente sente não é acidental. Não. Não. A confusão acontece porque as ferramentas analíticas que a gente costuma usar no dia a dia foram desenhadas para encontrar linhas retas. E a gente sabe que na geopolítica não tem linha reta nenhuma. Nenhuma. Onde a gente procura linha reta, só existem emaranhados. Religião, política e economia nunca operam em caixas separadas. Elas formam uma teia incrivelmente densa. E é exatamente para desembaraçar essa teia que damos as boas-vindas a mais este nosso mergulho profundo. Eu tô super animada para hoje. Vai ser uma discussão muito rica. Nossa missão de hoje é entregar um atalho mental. Uma estrutura de pensamento para quem quer consumir as notícias globais sem sentir que está enlouquecendo. E o nosso material base de hoje é perfeito para isso. Sim. A gente mergulha direto na Escola de Teologia de Harvard, especificamente em um trabalho da pesquisadora Diane L. Moore, que foi publicado em 2015. O texto focado nas suposições metodológicas sobre a religião. Esse mesmo. E também temos a transcrição de uma aula em vídeo sobre o mesmíssimo tema. O grande trunfo desse material não é apenas debater o que as religiões dizem, mas introduzir a lente dos chamados estudos culturais. E nos ensinar como observar essas narrativas. O que é fascinante aqui é que a abordagem começa relembrando princípios bem básicos. Tipo a diferença entre devoção pessoal e o estudo acadêmico, né? Exato. E o fato de que as religiões são internamente diversas, que elas evoluem com a história. E que, óbvio, não podem ser isoladas da experiência humana, seja ela política ou econômica. Essa recapitulação toda prepara o terreno para o conceito central da nossa discussão, a desconstrução de uma ilusão muito popular, a ideia de que quem analisa um conflito consegue ser neutro. E essa é a pedra fundamental da discussão. Porque para entender o mundo, é preciso primeiro entender quem está olhando para ele. E Moore traz para o texto um conceito brilhante, um conceito cunhado pela historiadora da ciência Donna Haraway. A crítica ao truque de Deus. Isso. Ela critica impiedosamente o que ela chama de truque de Deus. O truque de Deus, nossa, o termo por si só já carrega um peso enorme. Mas o que ele significa na prática? Bom, o truque de Deus é a falsa presunção da objetividade total. É tipo uma arrogância metodológica, sabe? De achar que não tem viés nenhum. A crença de que um pesquisador, um jornalista ou qualquer analista político consegue, nas palavras da própria Haraway, ver tudo de lugar nenhum. Imagina a ideia de uma mente puramente racional pairando acima do planeta Terra. Completamente livre de nacionalidade, de classe social, de gênero. Ou da sua própria bagagem histórica, emitindo um julgamento estéril e neutro sobre, sei lá, um conflito no Oriente Médio ou uma eleição no Ocidente. E o texto de Harvard argumenta que essa posição é simplesmente uma fantasia. O observador nunca está fora do experimento. Nunca. Certo. Vamos analisar isso por partes. Pensemos nisso com uma analogia bem mundana. É como tentar escrever a resenha de um filme que acabou de estrear, mas omitir propositalmente de quem vai ler a resenha que o filme foi dirigido por um membro da própria família. Excelente analogia. Porque todo ser humano tem uma lente, um filtro. E o que a academia parece sugerir aqui é que assumir a existência desse filtro familiar não enfraquece a análise. De jeito nenhum. Na verdade, torna a análise muito mais honesta. Fica mais transparente, né? Sim.
porque o observador está imerso na mesma sopa cultural que as religiões e as políticas que ele tenta analisar. Por isso, no lugar desse truque de Deus, a abordagem dos estudos culturais defende os conhecimentos situados. Conhecimentos situados, ou seja, uma perspectiva parcial. Isso, toda afirmação, toda análise vem de um lugar específico no tempo e no espaço. É uma reivindicação situada. Peraí, mas isso não abre uma porta meio perigosa? Como assim? Bom, se todo mundo está usando uma lente enviesada e a objetividade pura é um mito, a gente não cai de cabeça naquele relativismo preguiçoso? Ah, o famoso tudo é só opinião? Isso. A ideia de que qualquer opinião é válida e a análise de um especialista da geopolítica teria o mesmo valor que um comentário aleatório na internet. Essa é uma preocupação super válida. Mas o texto enfatiza que reconhecer as reivindicações situadas não é relativismo. Não. Pelo contrário, a lente dos estudos culturais exige isso como a única forma real de buscar precisão. É um mecanismo de prestação de contas. Então exige transparência de quem analisa a informação. Exatamente. Quando um analista ou até os instrutores e estudantes do curso lá de Harvard citado no material declaram de onde estão falando e quais são suas limitações, eles trazem honestidade para a mesa. Entendi. A verdadeira imprecisão está em quem esconde seus vieses sob essa falsa neutralidade divina. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque trazendo isso para o noticiário e para os eventos globais, se todo o conhecimento é situado, como a gente lida com afirmações extremas? Afirmações sobre grupos religiosos, por exemplo. Aquelas afirmações gigantescas que vemos na TV e que ditam políticas de Estado. O texto da Diane Moore usa um exemplo exato sobre isso. Pense em duas frases que circulam constantemente por aí. A primeira é: o Islã é uma religião de paz. E a segunda, diametralmente oposta, é: o Islã promove o terrorismo. Certo. São discursos que a gente escuta o tempo todo. E o que a fonte diz sobre elas? O ponto central é que, sob a lente dos estudos culturais, ambas as afirmações são igualmente problemáticas do ponto de vista acadêmico. Peraí, até a afirmação de que o Islã é uma religião de paz é vista como problemática? Sim, metodologicamente sim. Mas no mundo com índices assustadores de xenofobia, defender a essência pacífica da religião não seria a atitude mais viável para frear o preconceito? A intenção ética por trás da frase é nobre, sem dúvida. Mas o problema é que ela pratica o mesmo erro analítico da frase oposta, o tal do truque de Deus. Ah, porque tenta definir uma religião gigantesca como se fosse uma coisa só. Isso, uma tradição com mais de 1 bilhão de seguidores, 14 séculos de história. Apagar a diversidade interna brutal que existe ali e colocar tudo numa caixinha singular com uma essência fixa, seja de paz ou de violência, é um erro. Então o material é taxativo sobre isso? Sim, a análise revela que essas frases não devem ser lidas como verdades últimas, absolutas e ahistóricas. Elas são só como o texto chama assertivas teológicas particulares. Nascidas de contextos muito específicos. Ou seja, é a voz de alguém inserido numa época, fazendo uma escolha interpretativa sobre os textos sagrados, muitas vezes para um objetivo político ou de defesa social. Precisamente. E se conectarmos isso a um panorama mais amplo, essa ferramenta mental permite a quem acompanha as notícias não julgar uma religião inteira por uma única afirmação. Ajuda muito a combater sobrecarga de desinformação, né? Total. Evita que a gente caia em armadilhas de extremismos. Mas isso me leva a um questionamento super crítico. Se compreendemos que essas afirmações são só recortes específicos de interpretação, Sim. por que alguns desses recortes dominam as manchetes e os governos e justificam até guerras, enquanto outros desaparecem? Aí a gente entra na questão do poder. Porque no fundo, será que o estudo das religiões é só um estudo de quem tem a voz mais alta? Essa é uma excelente pergunta. Se a cultura é multifacetada e a política e a economia se entrelaçam, como o poder define o que é a ortodoxia e o que é a heresia? Bom, esse é exatamente o quarto ponto metodológico da Moore. A análise do poder e da falta de poder. E a fonte dá exemplos diretos disso, certo? Sem tomar partido político. Sim, o material usa exemplos muito práticos. O primeiro deles é a ascensão do Talibã no Afeganistão. Certo. A questão metodológica aqui não é julgar a teologia deles, mas investigar quais fatores deram legitimidade social à interpretação deles. Especialmente sobre o papel das mulheres no Islã,
que eles restringiram radicalmente. Exato. Como a visão deles conseguiu marginalizar outras visões concorrentes dentro da mesma tradição islâmica. E como foi? Não foi por mágica. Não, foi poder. Houve um vácuo de poder gravíssimo após a retirada soviética. Grupos armados com controle territorial e financiamento ocuparam esse vazio. Então, com o controle estabelecido pela força, a interpretação teológica deles foi imposta de cima para baixo. E quem ousa apresentar uma interpretação diferente é silenciado. A lente dos estudos culturais exige sempre perguntar quem está sendo silenciado e por quê. O que transforma qualquer leitura superficial da história em uma investigação profunda sobre influência e credibilidade social. A narrativa religiosa vira só armadura para legitimar o controle político. Perfeito. E o texto faz um contraste histórico fascinante com isso. O segundo exemplo é sobre as condições que permitiram que muçulmanos, judeus e cristãos vivessem em relativa harmonia. Na Espanha medieval, não é? A região de Al-Andalas? Essa mesma. E por séculos eles coexistiram e produziram avanços incríveis. E os textos sagrados eram diferentes naquela época? Nada. Os textos eram os mesmos. Então o que mudou? As condições materiais. Havia um arranjo de poder e uma economia que tornavam a tolerância algo não só preferível, mas funcional e lucrativo. O poder da época dava os holofotes para as interpretações teológicas que pregavam a tolerância. Isso. E a fonte compara isso com as influências religiosas nas tensões do Oriente Médio atual, citando a guerra ao terror e a Primavera Árabe. Onde a disputa por recursos estatais cria um ambiente que recompensa o discurso belicoso e a segregação teológica para mobilizar tropas. O contexto de poder seleciona qual teologia vai ser usada. Observando essas mudanças drásticas de poder ao longo do tempo, da Espanha medieval à Primavera Árabe, a conclusão inevitável é que as regras da sociedade e a cultura não são imutáveis. Nem um pouco. E esse é o quinto princípio que o texto aborda. Os antropólogos culturais sabem que as normas são socialmente construídas, elas são fluidas e maleáveis. Mas as pessoas odeiam admitir isso, não odeiam? Muito. A tendência é que as pessoas frequentemente as interpretem como verdades absolutas e incontestáveis, dadas por Deus ou pela natureza. Então, o que tudo isso significa? É quase como se as normas culturais fossem uma atualização de software que a humanidade constantemente reescreve. Gostei da metáfora. Tipo, a gente reescreve o código para se adaptar a novas economias ou crises políticas. Mas aí, em vez de assumir que fomos nós que mudamos, todos tratam isso como se fossem tábuas de pedra inquebráveis recém-descidas da montanha. É bem isso. Uma negação coletiva de que nós construímos as normas. E essa negação afeta muito a construção de conflitos. Por isso o texto menciona a tipologia de 3 aspectos do teórico Johann Galton. Ah, Johann Galton. Um nome de peso nos estudos de paz. O texto indica que isso seria aprofundado num dia 3 do curso, certo? Isso, mas serve muito bem aqui para mostrar que existe uma estrutura analítica, um quadro para mapear a tensão entre essas normas fluidas e a influência ideológica. Como funciona essa tipologia da violência e da paz dele? Galton diz que a violência opera em 3 camadas. A primeira é a violência direta. O evento físico, sabe? A guerra, o tiro, a agressão. Aquilo que é mais óbvio e visível. E a segunda? É a violência estrutural. Essa está embutida nos sistemas políticos e na economia. A pobreza sistêmica, a desigualdade de acesso. É a máquina que esmaga as pessoas normalmente. Entendi. E onde entram as normas culturais e a religião que estamos falando? Na terceira camada, a violência cultural. É qualquer aspecto da cultura, religião, linguagem e ideologia que é usado para legitimar as outras 2 formas de violência. Peraí, então a violência cultural funciona como um grande higienizador? Como assim? Tipo, se uma liderança controla os recursos exercendo a violência estrutural e usa a força armada, a violência direta, ela usa a religião ou a cultura para pacificar a mente das pessoas. Exatamente isso. Para dizer que aquilo não é opressão humana, mas sim uma ordem natural das coisas ou a vontade de Deus. É a teologia situada a serviço do poder. E o mesmo quadro serve para mapear a construção da paz, claro.
Mas ter esse mapa muda tudo na hora de interpretar os conflitos. Totalmente. E fazendo um resumo de valor de tudo que debatemos aqui. Ao abandonar a ilusão do truque de Deus, assumir que existem conhecimentos situados, investigar quem detém o poder da narrativa e entender a fluidez da cultura, Que não é pouca coisa. nem um pouco. Ao fazer tudo isso, ganha-se um verdadeiro superpoder. Um atalho mental fantástico. Sim, um superpoder para interpretar os conflitos do mundo moderno com muito mais clareza e menos ansiedade. As coisas deixam de parecer surtos inexplicáveis. Revela a lógica por trás do caos. Mas, sabe, isso levanta uma questão importante. E é uma reflexão provocativa final para deixarmos no ar. Opa, adoro provocações. Qual é? Se a gente assume que toda crença e toda interpretação são situadas, e se a cultura é apenas uma construção maleada ou ditada pelas relações de poder, como a humanidade pode um dia concordar sobre conceitos universais, como os direitos humanos, sem que uma cultura simplesmente imponha a sua própria visão situada sobre as outras? Nossa, esse é o paradoxo supremo, né? Fica parecendo que até o conceito de direitos universais pode ser só o conhecimento situado de quem tem mais força hoje, disfarçado de bondade absoluta. Fica essa reflexão pesada e profunda para se explorar até a próxima oportunidade. Com certeza. É um nó na cabeça monumental para quem quer entender as engrenagens da sociedade. Fica o convite para que quem nos escuta reflita sobre isso durante a semana. Muito obrigada pela companhia hoje. Continuem questionando, continuem buscando as lentes escondidas por trás das narrativas e até a nossa próxima análise profunda. Um abraço.